E uma sugestão, assim, se eu sou dono de uma rádio e eu quero uma mulher narrando meu futebol, sabe quem eu botaria? Quem? Que criaria um estilo com certeza e que seria revolucionário? A Luca, do 89. A Luca é fantástica. A Luca narrando futebol seria espetacular. maravilhosa, assim. A Luca, eu acho que tudo que você apresentar pra ela fazer em rádio, ela vai mandar bem. A Luca foi uma das pessoas que, quando eu comecei a querer fazer rádio, fui muito fã, e sou muito fã da 89, a Luca, ela trouxe um tipo de comunicação tão conectada com o público rock, tão dela, que você não consegue imaginar outra pessoa não ser a Luca. Então, concordo contigo. Se desse pra Luca, Luca, você vai narrar jogo de futebol, a Luca ia colocar o estilo dela, ia colocar o jeito dela. Ia criar um estilo. Exatamente, ia criar um estilo e ia fazer tão estupendo quanto. Agora, você falou do Tatola. Teve uma Copa, não lembro se era 94, acho. Onde 94. Onde simplesmente o pessoal da Trave decidiu, vamos narrar a Copa do Mundo. Só que assim, sem ter os direitos, não compraram direito, vamos narrar o futebol. Ele conta isso no futebol. E aí, ele fala, sério, eu não sabia dessa, aí montamos uma equipe esportiva que era Tatola na locução, o comentarista era o Fábio Massari. Caramba, Massari. O outro era o Ricardinho e eu era o comentarista da arbitragem. Eu, no caso, o Pepe Gonzalez, que era para poder xingar bastante à vontade e tal, né? Meio estilo da Rádio Rock, né? Que é maravilhoso. Aí narrou o primeiro jogo e tal, foi legal. Aí quando foi o segundo jogo, foi bacana, tem uma repercussão legal e tal. Aí segundo jogo, chega uma intimação da Globo. Falei assim, vocês estão proibidos que eles não compraram direito. Eles viram que a gente estava pegando a imagem deles. Uma hora que estava a imagem do jogo assim, daqui a pouco cortou pro Pelé lá na arquibancada, né? Deu Tatola, ó o Pelé aí! Aí entregou que a gente estava roubando o sinal dos caras, né? Mas a 89 já tem uma equipe esportiva comandada por Tatola. Cara, aliás, seria demais, cara, porque a Rádio Rock seria... A Rádio Rock, historicamente, eu falo porque eu sou fã, né? Rádio Rock, Transamérica, mas da mesma maneira como a Transamérica trouxe o estilo inovador de locução de rádio, esportivo para o FM, eu acho que 89 ia caminhar, cara, nisso. 89 sempre se revoluciona. Então, essa ideia de 94 eu vou perguntar pro Tatola, cara, porque honestamente eu não sabia. Sim, muito bom. E me fala uma coisa, a Band, que é o canal que você trabalha, ela não é muito futebol. Ela é futebol, mas ela diversifica bastante, Sim. que é uma coisa que as outras não veem. Esse diferencial é bom para o locutor? Por quê? Eu quero dizer em que sentido? É bom para você aprender mais, como diz o próprio pastor, você tem que estudar mais? Cara, é muito bom. Nesses 12 anos que eu entrei na Band, no Band Esportes primeiro, né, em janeiro de 2000... na rádio foi em maio de 2012, na TV foi em janeiro de 2014. Então aí vão 11 anos. Eu narrei mais de 70 modalidades esportivas diferentes na TV. Então, para mim, abriu uma gama gigantesca de aprendizado, de estudo, de você conhecer as terminologias do esporte, de você ouvir comentaristas do esporte. Então, sem sombra de dúvidas, porque a Band, querendo ou não, a Band ela está dentro do imaginário e dentro da conexão com o público brasileiro como o canal do esporte. Sim, porque domingo era, né? Exato, era o Era show o de único esporte. que era totalmente 100% de esportes no domingo. E tinha tudo, tinha Fórmula Indy, tinha sinuca, tinha NBA, NFL, então assim, Boxe. campeonato italiano, boxe, quantas pessoas se conectaram com os campeonatos europeus através da Band? Quantas pessoas conheceram Maguila graças ao Luciano? Quantas pessoas se conectaram Rui com o Chapéu. NBA? Rui Chapéu passou a ser um monstro da sinuca, sempre foi um monstro, mas passou a ser conhecido a partir da Band. Então, essa bagagem multiesportiva e multicultural, sem sombra de dúvidas. A Band, ela auxilia muitos narradores a criar isso e, por estar no imaginário, por estar presente no dia a dia das pessoas com o canal do esporte, também ajuda a solidificar isso. Tanto que eu falo, não à toa, eu tive a alegria de narrar mais de 70 esportes através desse período que eu trabalhei em Band Esportes e em Band. Olimpíada, por exemplo, a minha primeira Olimpíada que eu fiz pra TV, que foi na Band, cara, passava vários esportes pela minha mão. Ginástica artística, aí vai pro ciclismo BMX, aí vai pro hóquei na grama, vai pro vôlei, do vôlei de quadra vai pro vôlei de praia. Então você tem essa miscelânea, essa mistura que a Band, por ter essa identidade, ajuda muitos narradores a construírem esse entendimento, essa bagagem muito esportiva. Inclusive, Ivan, qual que foi o esporte assim, mais difícil
de que você transmitiu, na sua opinião, assim, por regras, enfim, o mais difícil? O MMA. As artes marciais mistas, para mim, dos esportes que eu fiz, tem o futebol americano, que eu fiz durante um tempo lá no Band Esportes, mas eu acho que o MMA, pela mescla das diferentes artes marciais. Então, você tem que entender de boxe, de Muay Thai, de kickboxing, de taekwondo, que são lutas em pé. Aí você tem que entender de lutas no chão, do grappling, do wrestling, da luta agarrada, do jiu-jitsu. Aí você tem que lembrar que existem artes exclusivas da Rússia. Você tem que, por exemplo, dependendo do país, tem o pancrácio, que é uma arte grega que se difundiu muito na Ásia. Então, você tem que saber várias modalidades. E tem uma diferenciação, porque o MMA brasileiro, por exemplo, você sempre trabalha ali em 4 ou 5 características de artes marciais. Boxe, jiu-jitsu, muay thai, taekwondo e às vezes o wrestling. Quando você vai, por exemplo, para a narração do UFC, são mais de 9, 10 estilos. Porque às vezes o cara veio da Geórgia e ele aprendeu 2 estilos de técnicas russas. O cara, ele trabalha na Europa, ele aprendeu o taekwondo holandês, que é muito específico. O cara foi para a Ásia e aprendeu o Muay Thai e Taekwondo da Tailândia. Então, essa mistura das artes marciais, para mim, foi muito difícil. E aí, quem me ajudou muito foi um grande parceiro, que até hoje é um grande irmão, que é o Roman Laurito, que quando a gente teve a oportunidade de fazer o Jungle Fight na Band, né? Na época era o Humberto Candil, diretor de esportes, ele falou, olha, eu sei que você faz algumas coisas de lutas aqui, e a gente vai ter o MMA. E o Roman abriu as portas literalmente da casa dele. A gente ficou ali umas 6, 10 semanas em que eu levava meu caderninho, ficava lá vendo as lutas e ele me explicando todos os detalhes. Então, por isso, para mim, de todos os que eu narrei, o MMA, sem sombra de dúvidas, é o que exigiu assim, mais estudo, mais aplicação e mais dedicação. Aliás, para quem não identificou o nome, a pessoa, Roman é o Roman do Tijuana mesmo. Isso, Roman Laurito, meu parceiraço. Baixista do Tijuana. Que hoje está na Record. E que luta muito. Sim. E então, aproveitando, já que você fez tudo isso, você já teve muitos desafios na sua vida, nós vamos fazer um desafio para você. Eita, bora lá. Aqui, Adoro desafios. aqui nós temos uma boxeadora. Tá? Ah, é? Babi Muniz, a nossa... É só nocaute. Nocaute, ela dá no olho, sabe? Ela vai direto, porque nós temos um estagiário que faz várias perguntas, entendeu? Então, nós temos um quadro chamado De Frente com Babi. Onde nós temos esse estagiário e no seu caso vai ser um ringue de boxe, entendeu? Nós vamos montar um ringue aqui, queremos saber se você topa um De Frente com Babi. Topo. Narrei boxe, pô, narrei recentemente Crawford versus Canelo, pô, vai ser uma honra. Aí, tá vendo? Olha só a comparação, você viu? Que Tá é vendo? isso, hein? Tô Ele foi poderosa. pra Las Vegas, você sabia disso, Babi? Não, pra fazer o quê? Viver a oportunidade na Netflix. A Netflix transmitiu para todo o planeta a Uau. luta entre Canelo Álvares e Terence Crawford, que até conversava aqui com o pastor antes da gente entrar no ar, que é uma das lutas mais faladas da história do boxe e da atualidade, a mais falada dos últimos 15 anos. E foi primeiro uma grande responsabilidade, porque eu fui a voz em português para todo o planeta. Então, não narrei só para o Brasil. Então, para todos os países, ou todas as pessoas de língua portuguesa do mundo, era a minha narração, com comentários de outros 2 parceiraços, que são o Zé Aldo e o Rodrigo Minotauro. A gente fez a transmissão lá direto dos Estados Unidos e foi fantástico. E para mim foi um grande prêmio ser essa voz, um grande orgulho, na verdade, ser a voz em português para diversos cantos do planeta, né? E eu vi e ver a repercussão muito positiva que a gente teve foi algo fantástico, algo incrível. Você tem alguma preparação quando você vai fazer esse tipo de narração? Porque tem narração que é longas, né? Tem Sim. esportes que são longos. Você tem alguma preparação que você faz antes? Tenho. Lógico que a preparação do estudo, né? Então, por exemplo, essa do Canelo versus o Crawford, eu me preparei acho que 1 semana e meia, mais ou menos. E aí, lendo matérias do Brasil, do resto do mundo, para poder criar um material, além do material que a Netflix manda, que é riquíssimo, foram mais de 50 páginas só sobre as lutas. Então, tem a parte do estudo, ver vídeos, ler materiais, ver o que o mundo está falando sobre essa luta, entender a característica dos 2 lutadores, quais são as escolas, quais são os estilos. E aí tem a parte também da voz, né, que eu acho fundamental. Eu, por exemplo, eu não gosto de narrar. Se eu, por exemplo, se eu vou narrar amanhã, hoje eu não gosto de tomar cerveja.
Então, eu não bebo álcool, por exemplo, 48, 72 horas antes. Eu tenho isso meio como um mantra já de muito tempo. Faço aquecimento de voz, faltando 20 minutos, 10 minutos, que eu aprendi muito com a minha fono, querida Carol Neumann, que trabalhou comigo durante muito tempo, e ela me ensinou algumas técnicas. Então, antes de entrar no ar, então tem toda uma preparação de aquecimento, de ressonância. Porque tem que ter de fôlego, potência. né? Sim, porque como você falou, Babi, você matou a charada. Tem transmissões que, embora sejam 2 horas, por exemplo, futebol. Recentemente eu narrei um clássico de 6 gols. Tem jogos de 8, 9 gols. Basquete tem 2 horas de jogo, mas às vezes é um jogo emocionante. Luta, por exemplo, uma noite de boxe geralmente dura 4 horas, uma noite de MMA de 4 a 6 horas. Então, se você não tiver uma preparação de estudos e também uma preparação do aspecto da voz, a preparação fonoaudiológica mesmo, a preparação de voz para trabalho, chega, sei lá, no final, a voz tá rouca, você tá ruim. Então não pode, né? Até porque o público não merece isso também. E o perrengue? Qual o maior perrengue que você já passou? Dor de barriga? Ficou sem voz? O que aconteceu com você? Cara, o maior perrengue que dá é a vontade de ir no banheiro. O maior perrengue que dá é a vontade de ir no banheiro. Aí você usa canequinha? Não, Tá ali narrando e fica assim. Não, aí dependendo do evento, passa a bola pro comentarista, pede um breakzinho um pouquinho mais longo. Haja comentário. Vai, nossa, eu ia falar isso. Se for o número 2, então imagina o tamanho do comentário como vai ser. Aliás, é uma coisa também que a gente faz. Por exemplo, dependendo se a transmissão é longa, eu vou geralmente às vezes no banheiro, sei lá, no máximo faltando 1 hora para a transmissão começar. Porque se às vezes eu vou 3 horas antes, cara, nosso corpo sente. Sim. Então chega uma hora ali, por exemplo, aí você tá na final do basquete, faltando 30 segundos, dá vontade de ir no banheiro, então você tem que se proteger um pouquinho quanto a isso. Mas a maior que tem pra mim, eu acho que é isso, é quando você tá ali e aí dá aquela vontade de ir no banheiro e você fala, caramba. Aí você passa pro comentarista, geralmente quando são transmissões mais longas, isso se facilita, né? Facilita esses movimentos. Mas quando a transmissão às vezes é mais curta, a gente pede pra dar um ligada no break. Tênis que é imprevisível, né? Você não sabe. Exato. É corpo humano, né, pastor? Então a gente não sabe. Então... Ou dá aquele migué como deram esses dias na televisão, né? Tivemos um problema técnico de 10 minutos que saiu do ar, né? Você só ouvia o som local. Cara, por que aconteceu? Problema técnico. Qual o problema técnico? Ivan tá no banheiro. No rádio tinha muito disso. Quanto que tinha gente que colocava Starway to Heaven e Faroeste Caboclo. Faroeste Caboclo. Pra poder ir no banheiro. Agora, você falou da preparação que a Babi te perguntou. E assim, tem uma outra preparação que você tem que fazer. Assim, você transmite corridas de Fórmula 2, Fórmula 3, e assim, o esporte para ter nomes complicados. Sim. Então, assim, como que você realmente pronuncia do jeito que é o certinho ou você ninguém vai saber Não, mesmo? eu procuro pronunciar do jeito que é o certo, mas na língua portuguesa. Porque existem alguns termos que a gente não pode parecer arrogante na transmissão. Então, às vezes a pronúncia alemã, a pronúncia francesa é muito diferente da portuguesa. Então, o que eu procuro é, dentro das pronúncias nacionais e regionais, trazer o mais próximo possível para o português. Então, por exemplo, tem um piloto de Fórmula 2 que é o Vitor Martins. O francês fala Martin, mas é muito arrogante falar Martin quando um sobrenome tão conhecido é Martins. Então é Vitor Martins. Isaac Hadjar, que hoje é piloto da Fórmula 1, transmitiu a temporada dele na Fórmula 2. O mundo chama de Isaac. Mas aqui todo mundo conhece Isaac como Isaac. Então você pega algumas pronúncias que não tem jeito de você mudar a fonética, o fonema, o som, você tenta trazer para o português. Então, até porque o público ele é muito exigente de Fórmula 2 e de Fórmula 3. Ele sabe quando você está fazendo uma pronúncia errada. Ele sabe quando você está lendo de qualquer jeito. E ele sabe quando você transforma aquilo. Então, eu faço um estudo de ouvir matérias internacionais, ouvir pronúncias. Às vezes os sites ajudam muito com os próprios pilotos falando os nomes. Isso, por exemplo, na Liga Saudita. Tem muito nome que é muito diferente. Então você pega algumas expressões, por exemplo, sauditas, que você consegue transformar para o português e fala, entendi, isso aqui eu consigo transformar isso. Por exemplo, na Arábia Saudita, o K e o H, no nosso alfabeto, não existe para eles. KH, KH? É o que dá de vez em quando na narração. Voltar no banheiro de vez em quando, aí você tem que sair correndo. Né? O K e o H juntos tem o som de Rá. Não é uma letra, é um fonema. Rá. Então, por exemplo, tem equipes que tem lá o K e o H. Aí muita gente fala Calige, por exemplo. Aí eu já sei, vendo materiais de professores falando do idioma, professores falando como é o idioma árabe. Aí você vai pegando um pouquinho mais. Então, eu sou muito chato quanto a isso, porque eu não quero que o
o espectador se desrespeitar e falar, pô, mas o nome do cara não é assim. Porque o cara sabe, o espectador ele sabe, ele é tanto heavy user quanto o cara novo. Ele sabe quando o cara tá preparado e quando o cara não tá preparado. Mas na Fórmula 2 tem uns nomes assim que não tem. Só tem consoante, não tem nenhuma vogal. Ah, na Fórmula 3, por exemplo, tem um piloto tailandês, o nome dele é Tazanapol Intrafuvazaki. Ah, mesmo? O que é? Remédio? O que Foram é isso? que mais me É uma falaram. doença? Tipo assim, já viu que tem umas bactérias com nome assim? É, mais ou menos isso. Não, tem umas bactérias com nome assim. Mas o que teve de gente brincando, qual que é o nome do remédio, pra tomar quantas vezes ao dia. Você tem que saber o Como é que é o sobrenome do nome? cara. Tazanapol Intrafuvazaki. Você toma na veia. Imagina, Babi, você entrevistar Tazanapol Intrafuvazaki. É melhor você criar um apelido, né? É. Ô, Tazana, chega aí, você é parceiro e tal, porque tem nome muito difícil. Tem um francês, Sami Megetunif. Esse ano teve um americano na Fórmula 3, Hugo Ugochukwu. E quando você vai ler o Ugochukwu, você imagina qualquer tem uma nome menos Tchucunela. Ugochukwu. Já viu essa Tchucu. música? É. Vai fazer tchucunela. Então é muito difícil. Então você tem que... Não tem jeito, você vai ter que pesquisar como que esse nome é pronunciado. Porque por mais que pareçam ser impronunciáveis, eles são pronunciáveis, né? São nomes que a gente tem que colocar no ar, né? E de todos os momentos que você já narrou, qual que foi o mais especial para você até hoje? Olha, eu gosto de narrar várias modalidades, mas o futebol, para mim, é a maior delas. É através do futebol que eu aprendi a gostar de esporte, quis fazer jornalismo. Então, narrar uma Copa do Mundo, a Copa do Mundo, por exemplo, que eu narrei aqui no Brasil, foi algo especial, assim, é diferente. Olimpíada é fantástico, é mágico, é outro instante que eu também acho magistral na carreira de qualquer narrador. Eu tive a alegria de ter vivenciado 3, né? Inclusive 3 como narrador esportivo, mas Copa do Mundo, Babi, é outra pegada, cara, é outra pegada. A gente vive de futebol, a nossa cultura ela é esportiva, então não tem jeito. Copa do Mundo bate de uma maneira diferente. E vocês falam que mulher não entende de futebol, eu vou provar para vocês agora que a gente entende Boa! de futebol. Boa, Babi, Babi, isso tá? mesmo. manda lá, Quebra vai. o preconceito. Esse daqui é o cara que não Mostra- quer pagar mostra pensão. ali. Esse Mostra daqui é o cara que não quer pagar pensão. A gente conhece, tá Como vendo? ele chama? Não sei. Esse daqui é o Carolino. Como ele chama? Carolino. Carolino. Esse daqui é o que traiu a Marquezine. Esse daí é o aposentado em vida. Que traiu a Marquezine. Esse daqui é um querido. Ele é um querido. Todo mundo gosta dele, Qual gente. o nome dele? Esse aqui é o Messi. Esse Ah! aqui é o Pedro. Mandou bem. Esse daqui é o que deu o anel pra Georgina. Deu anel? E esse daqui, por último, foi o que traiu a Shakira. A gente entende de futebol. Verdade. Tá vendo Pois aí? é.